Bom, dando continuidade então, como é que eu vou fazer para conseguir, né, fazer o ArchiCAD entender que esse edifício é residencial, que o outro vai ser comercial ou qualquer outro tipo de uso e aplicar filtros nisso? Eu vou precisar definir algumas propriedades, tá, nesse elemento, para que ele não seja só um volume tosco aqui sem nenhuma informação. Eu vou dizer para ele o tipo de uso, tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu posso vir, né, tanto faz aqui se eu estou no 3D ou no 2D, eu posso vir em opções, gestor de propriedade. Então, o que eu quero criar? Eu quero criar propriedades que vão definir o tipo de uso do solo e também uma característica de gabarito de acordo com o que eu vou querer representar no final. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro agora, conforme a gente criar. Vou criar um novo grupo aqui dentro das propriedades. Tá? Se você rolar aqui, você vai conseguir ver todos os conjuntos e todas as propriedades possíveis de se aplicar no ArchiCAD para alguns elementos. Vou criar um novo grupo que vai se chamar Mapas e Estudos. Tá? Mapas e Estudos. Beleza, criei um novo grupinho aqui. Vou clicar nele para criar dentro dele uma propriedade. Essa nova propriedade vai se chamar tipo de uso do solo. Legal, dei um enter, criei minha propriedade. Pode adicionar uma descrição se quiser. E aqui não interessa pra gente. Eu vou criar algumas opções, tá? O que eu quero fazer? Eu quero que ao criar uma parede, né, um volume no caso, que vai ser um edifício, eu consiga dizer qual é o tipo de uso daquele edifício. E eu quero fazer isso definindo opções. Clicou em definir opção, ele já vai abrir automaticamente essa caixinha. Se por acaso você fechar, você pode vir em configurar opções aqui que ele vai abrir de novo. Então vou escrever aqui uso residencial. Vou dar um enter. Ele fechou. Se eu, né, clicar de novo aqui, vai estar lá o meu uso residencial, eu posso adicionar uma opção. Então vou colocar comércio e serviço. Quando a gente aplicar vai ficar um pouco mais claro, tá? O uso misto, institucional. Isso aqui varia muito também do gosto de vocês, conforme vocês gostam de separar e os professores pedem. Estacionamentos. Estacionamentos. Área. Opa, verde. Ou praça pública, vou colocar, mas tanto faz aqui. Quantos já foram? 3, 7. Ah, tem lotes vazios e subutilizados. Lotes vazios e subutilizados. Subutilizados. Me batendo para escrever hoje. E finalmente aqui o último, uso de hotelaria. Opa, eu sem querer adicionei uma nova opção, posso simplesmente remover. E não vou dar um check nesse boxzinho aqui, tá? Que seria permitir várias opções. Vou poder definir uma só. Dei um OK. Legal, já defini as minhas opções. Aqui no valor padrão, ele te deixa definir um valor para caso você não fique definindo tudo. Na hora de criar, você não pare para pensar o que vai ser, ele vai ficar por padrão como residencial. Não é muito interessante, eu prefiro deixar sempre como indefinido. Pode ver que o ArchiCAD mesmo faz isso com todas as outras propriedades. Que, se eu criar todos os meus perfis e depois perceber que eu deixei como residencial, vai dar muito trabalho ficar identificando qual é qual para alterar. Então vou deixar como indefinido aqui. Vou criar uma nova propriedade e vou chamar de gabarito. Pode chamar de gabarito de altura, qualquer coisa que você achar interessante. Vou também fazer no mesmo sistema de opção, tá? Vocês vão entender depois o porquê. Vou colocar aqui um pav térreo, só para ficar mais didático. Configurar opções, adicionar. 2 pav, 3 pavimentos. E a partir daqui eu vou começar a agrupar. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor, mas basicamente você tem que pensar aqui como fica a forma mais prática, tá? No final do meu mapinha, vou puxar aqui para vocês, mostrar basicamente o que é térreo, que é a maioria, né? Não térreo, mas é 1, 2, 3 andares, de forma mais separada, e depois posso ir agrupando de 4 a 7, 8 a 12, enfim, da forma como você achar melhor. Decidindo isso, você pode criar as opções aqui. Eu vou colocar de 4 a 7 pavimentos. Opa, estou apertando o Enter toda hora. Aqui no, aí, agora vai dar certo. 8 a 12 pavimentos. 13 a 16. 17 a 20. E por fim, opa, faltou um pav aqui, só para ficar um pouquinho mais padrão. E por fim, a opção 21 ou mais pavimentos. Isso aqui eu vou acabar aplicando só depois para visualização do meu mapa de gabaritos, tá? Então não tem problema ficar um pouquinho genérico aqui essa informação. Na minha legenda eu vou colocar 8 a 12 junto mesmo, não tem problema. Vai ser uma cor diferente. Vou dar um OK. E a partir daqui, só mudar aqui o valor para indefinido, o padrão. A partir daqui eu só preciso clicar de novo nesse grupo e habilitar
esse grupo de propriedades para alguns elementos de acordo com a sua classificação no ArchiCAD. Eu vou colocar em todos, não em todos, em personalizado, e vou editar. Vou abrir aqui essa abinha. Dentro de massa eu tenho o que eu quero liberar essa classificação, que vai ser edifícios e terrenos no entorno. Então, edifício e terreno no entorno, vou dar um OK, mais um OK. E a partir de agora, se eu quiser, eu consigo já, né, abrir aqui, eu vou pegar esse edifício criado, vou abrir a caixinha dele, aqui na parte de classificação e propriedade, aqui, deixa eu minimizar essa outra, você rolando aqui já encontra mapas e estudos. Então a partir daqui eu consigo mudar, tirar do valor padrão indefinido aqui no cantinho, só poder personalizar ele, e mudar aqui para residencial. Se eu abrir essa caixinha, comércio e serviço, misto, e por aí vai. Posso colocar qualquer um aqui. Eu vou colocar esse aqui como comércio e serviço, um pavimento térreo. E dá um OK. Então tá feito. Criei as propriedades. A gente ainda não está vendo nenhuma alteração visível, né? Isso porque a gente não aplicou nenhum filtro para o ArchiCAD causar alguma mudança aqui, né? O que a gente vai fazer depois é dizer para ele pegar tudo que for residencial e aplicar uma superfície azul, e tudo que for comércio e os outros usos, alguma outra cor. E no mapa de gabaritos, o que for um pavimento, uma cor, né, X, e o que for, né, vários pavimentos, nesse caso 10, uma outra cor mais escura, por exemplo. Isso tudo a gente vai fazer na parte de sobreposições gráficas. Mas antes, eu quero te ensinar como fazer para você não precisar ficar configurando prédio por prédio, tá? O que acontece? Eu vou deletar esse aqui. E imagina que coisa chata se eu tivesse que todo edifício ficar abrindo a caixinha de configurações dele, configurando o tipo de uso, configurando o layer, configurando a altura e colocando. Ia ser um saco, eu ia ter que fazer 1 com 3, depois ficar mudando para 6, daí voltar para 3 e ficar arrumando. Ia dar um trabalho, né, desgraçado. O que a gente faz? A gente vai criar vários perfis favoritos dentro da minha ferramenta parede. O que são perfis favoritos? Vou abrir aqui a caixinha. Tá vendo essa estrelinha? Aqui dentro você pode guardar definições prontas, tá? Eu aqui já criei, tá? Vou deixar aqui já para vocês visualizarem, ó. Vou abrir um pouco. Deixa eu ver se tem como aumentar. Não tem como aumentar a caixinha, não tem problema. Vou puxar um pouquinho para cá. Eu criei uma pastinha de uso do solo, onde eu separei vários perfis favoritos residencial, de acordo com a altura que eu quero. Uma outra de comércio, com perfis comerciais. Misto, estacionamento, institucional e por aí vai. A única coisa que eu vou ter que eu vou fazer vai ser configurar de forma adequada aqui, por exemplo, no meu residencial, vou criar um perfil com um pavimento, vou colocar a altura que eu quero para esse perfil e vou classificar ele da forma adequada aqui. Vou ter que colocar que ele é residencial e, nesse caso, que ele tem um pavimento térreo. Então, isso é o que a gente vai criar na próxima aula.